E eles também não podiam falar português. Para os militares, havia comprimidos especiais para desinfectar água. E porque a missão era segreda. Nós sabemos que, sem apoio dos cubanos e armamento fornecido pela União Soviética, podia correr tudo. E toda a tripulação, todos foram queimados ao vivo. A União Soviética nunca mandava tropa para Angola. E vocês têm que deixar esses pretos, esses negros que não merecem. Vocês são brancos. Vamos passar lá no sul. Vocês vão receber lá $2.000, não sei o quê, uma casa. Angola, 1975. Uma declaração de independência é feita por um líder político local chamado Agostinho Neto. Ao que tudo parecia, era o fim de uma luta sangrenta para tornar Angola livre do domínio colonial português. Mas tudo não passava do início de um conflito pelo poder em Angola, uma guerra com cara de civil, mas que envolveu diversos países, tanto africanos quanto distantes. Anos depois, Angola se tornaria palco da segunda maior batalha no terreno do século XX, superada apenas pela Batalha de Kursk durante a Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo especial, você vai saber da boca de dois ex-especialistas soviéticos o que aconteceu em Angola? Por que a África do Sul invadiu a ex-colônia portuguesa? Como? E por qual motivo Moscou enviou seus especialistas para o conflito? O envolvimento da CIA e o papel importante que Angola desempenhava no Atlântico no contexto da Guerra Fria. Este vídeo exclusivo contém entrevistas que conseguimos obter com dois ex-especialistas soviéticos que aprenderam português e foram enviados para a Guerra Civil em Angola. Com a ajuda de colaboradores, nós conseguimos a entrevista. Nela, eles aceitaram falar para o nosso canal o que não puderam por anos. Fica até o final, porque aqui no Gazeta do Mundo eu falo e mostro detalhes da história e da geopolítica que os outros evitam abordar. Ponte no ar, República do Congo. Navios soviéticos trazendo cargas especiais atracam no porto da cidade localizada a pouco mais de 40 quilômetros da fronteira com Angola. Ao mesmo tempo, aeronaves militares de carga da União Soviética vão realizando cada vez mais aterrissagens na República do Congo entre os meses de outubro e novembro de 1975. A movimentação logística soviética, a princípio, não deve chamar a atenção especial de ninguém, até porque a República do Congo tinha se tornado um aliado de Moscou e obtido sua independência da França ainda na década de 1960. Mas o que era transportado e qual era seu destino final, se alguém sabia, este simplesmente não abria a boca. Naquela época, a África era um dos principais tabuleiros do xadrez geopolítico da Guerra Fria, um jogo rico de segredos. Na vizinha Angola, o clima era de receber sua tão esperada independência. Desde 1961, os angolanos lutavam para se livrar do domínio português. Mas com a queda do salazarismo, com a Revolução dos Cravos em 1974, Lisboa se dobrou à descolonização. Era uma questão de tempo para Angola se tornar um país soberano. Mas com os portugueses já fazendo as malas, a pergunta era: quem governaria Angola? Na realidade, existiam três variantes de independência de Angola. Porque muitos líderes daquela altura, inclusive Agostinho Neto, eram, vamos dizer, eles estudavam e foram controlados de maneira certa pelos soviéticos. Não pelos militares, mas pelo serviço secreto. E não se sabia qual das forças MPLA ou outro qualquer, porque existiam praticamente três. Quem podia estar no poder? Quem será o primeiro a entrar em Luanda? Pode ser que isso será UNITA. Pouca gente sabe, mas na altura também haviam candidatos como líder da UNITA, Jonas Savimbi. E na prática aconteceu que ele também poderia estar no poder. Mas aconteceu assim, que depois ele passou a ser o inimigo mais furioso, portanto, dos russos, dos cubanos e dos angolanos. Durante a Guerra pela Independência em Angola se destacaram três forças políticas. O Movimento pela Libertação de Angola, conhecido pela sigla
MPLA tinha viés esquerdista com inspirações marxista-leninistas. Seu então líder, Agostinho Neto, viveu por anos em Portugal, onde concluiu seus estudos e se casou. Foi em Portugal que seu sonho de independência de Angola se fortaleceu. Sendo crítico do salazarismo, ele dizia que este não era só ruim para os angolanos, mas também para os próprios portugueses. O segundo grande movimento, chamado de União pela Independência Total de Angola, mais conhecido pela sigla UNITA, era liderado por Jonas Savimbi. Este defendia no discurso a luta contra o imperialismo e um modelo parcialmente socialista para Angola adaptado à realidade do país. Contudo, com o progresso da Guerra Civil, Savimbi se tornou a figura mais contraditória de Angola no tempo, se aliando ao regime do apartheid sul-africano e recebendo ajuda direta dos Estados Unidos. A terceira via era a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola. Seu líder, Álvaro Holden Roberto, desde os anos 50, já era um ativista segregacionista. Considerado o primeiro líder a defender uma luta armada pela independência de Angola, Holden Roberto organizou e realizou ao longo de anos ataques contra o domínio português. Durante a guerra, utilizou como principal base de seu movimento o território do Zaire, país vizinho de Angola, hoje conhecido pelo nome de República Democrática do Congo. O Zaire, na verdade, se tornou um paraíso para os combatentes da FNLA e havia uma razão especial para isso. Holden Roberto tinha laços familiares com o então presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko. Enquanto 1975 chegava ao fim, as tensões em Angola cresciam. 11 de novembro daquele ano foi marcado para ser o dia em que Portugal reconheceria a independência angolana. Luanda era vista como o centro de poder político de Angola. Era uma questão vital para que as forças políticas detivessem o controle da cidade. A razão? Quem detinha a cidade poderia declarar a independência e quem a declarasse seria reconhecido internacionalmente como governo legítimo do país africano. Para chegar a uma solução pacífica sobre o processo de independência, ainda em janeiro de 1975, FNLA, MPLA e UNITA chegaram a um acordo que previa a transferência do poder dos portugueses para uma coalizão dos três grupos. Parecia que a democracia estava sendo triunfante no país africano, mas em março daquele ano, todos os pontos do acordo já tinham sido violados. Os confrontos armados entre as facções políticas já haviam começado com não poucas mortes, inclusive entre os civis. O X do problema era que um dos três grupos políticos, o MPLA, com sua visão política marxista-leninista, se tornou uma fonte de preocupações, não só para seus rivais internos, mas também para os Estados Unidos, África do Sul, Zaire e outros países. A infraestrutura em Angola até poderia servir para o uso do programa espacial norte-americano. As empresas dos Estados Unidos controlavam cerca de 90% do petróleo local e o mandavam para fora a preço de banana. Os recursos minerais eram abundantes. Sua infraestrutura portuária e longo litoral no Atlântico Sul era de grande importância para a navegação, tanto civil quanto militar. Ficava claro que os Estados Unidos e seus aliados não poderiam permitir que um país como Angola caísse nas mãos dos comunistas. Mas o futuro do país africano não dependeria só do MPLA, mas também de quais decisões seriam tomadas a 12 mil quilômetros dali, na União Soviética. Em 1975, as ruas de Luanda se tornam um campo de batalha. As forças do MPLA conseguiram expulsar da capital as tropas das facções oponentes, prodígio que não poderia ser alcançado sem ajuda que já era enviada há anos desde a União Soviética. O apoio da União Soviética começou muito mais cedo. Se não me engano, em 1958. E desde data, a União Soviética apoiava, naquela altura, a guerra da MPLA contra portugueses, e este apoio levou
durante todos os anos desta guerra, levou à data 11 de novembro de 1975. Mas um dia antes de 11 de novembro de 1975, ou seja, no dia 10, uma batalha crucial determinou o futuro do país. Combatentes da FNLA, apoiados pela aviação militar da África do Sul, mercenários, soldados do Zaire e sul-africanos e armados com material bélico, inclusive fornecido pelos Estados Unidos, iniciaram uma ofensiva contra Luanda. Os Estados Unidos, oficialmente, eles não podiam, portanto, eles não podiam ajudar os sul-africanos, porque eram racistas. Mas, discretamente, eles faziam com dinheiro e tudo. É interessante que havia lá sanções contra os sul-africanos por parte dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, paralelamente, eles faziam ajuda para a UNITA. E essa ajuda da UNITA militar foi transportada pelos aviões sul-africanos. Sul-africanos, eles tinham um exército muito forte, muito bem organizado, bem treinado. Era o melhor exército em África, com certeza. E até os angolanos tinham medo, porque os sul-africanos são brancos. E eles tinham medo através daquela história da escravidão. O ataque visava cercar a cidade e a tomar antes da declaração da independência. Só que à medida que avançavam, para a surpresa das forças da FNLA, uma chuva de foguetes caiu sobre suas tropas. Era o uso pesado de lançadores múltiplos de foguetes soviéticos BM-21 Grad, recentemente chegados. A primeira salva de foguetes ensurdeceu os soldados da FNLA. Já a segunda os forçou a se sentirem totalmente desprotegidos. O ataque foi tão forte que as forças da FNLA saíram desbaratadas. Essa foi a Batalha de Kifangondo, vencida pelos combatentes do MPLA, liderado por Agostinho Neto. Mas além da ajuda soviética, um país teve papel crucial na referida batalha. Havia lá laços de amizade entre Fidel Castro, líder cubano, e Agostinho Neto. E o Neto pediu primeiro ao Castro que tem que mandar aqui forças armadas, porque nós aqui não temos forças, nós não temos praticamente o exército, não temos nada. E temos que defender a nossa revolução. E como nós sabemos agora, Castro nem sequer informou Moscou, informou depois. Ele já mandou certas tropas se não me engano, o nome desse navio foi La Plata. E esse navio dirigiu-se para Luanda. Simultaneamente, os russos é que mandaram do norte, de outro país, aqueles BM-21. E, portanto, aparelhos que, na altura, eram bem novos e bem fortes, esse tipo de arma. E esse equipamento chegou para Luanda e os cubanos não havia lá soviéticos na altura, apenas o embaixador. Então os cubanos, na batalha de Kifangondo, é que eles conseguiram fazer parar o inimigo. O inimigo era aquelas tropas que entraram do Zaire. E eles sofreram uma derrota. Eles andavam assim abertamente, como se fosse na parada. Ninguém se esperou que eles lá em Luanda eles tinham alguma força de resistência. E depois chegou mais tropas cubanos, primeiro mais 500 pessoas, e eles foram também eles que travaram combates sérios contra os sul-africanos, porque paralelamente lá em direção do sul do país, de Namíbia, é que foi a invasão dos sul-africanos. FNLA com bases no Zaire e FNLA e UNITA, mas a agressão e este ataque da parte da Zaire, da parte da FNLA apoiado pelo exército de Zaire, como mercenários internacionais, havia muitos portugueses, sim, queria mesmo derrotar MPLA, ocupar Luanda e, neste caso, a proclamação de independência poderia ser efetuada pela FNLA. Com todo o apoio que a MPLA tinha durante todos os anos da sua luta, da parte da União Soviética, e não só a União Soviética,
eu gostaria de dizer que nesta batalha de Kifangongo, o papel fundamental possui as tropas cubanas. A União Soviética sempre fornecia o armamento e armas para destacamentos de MPLA. Mas nesta batalha, quem estava no terreno como combatentes da MPLA eram cubanos. E o armamento que foi fornecido, aquele famoso BM-21, é caro como lançadores foguetes. E esta batalha, sim, sem apoio, nós sabemos que sem apoio dos cubanos e armamento fornecido pela União Soviética, podia correr tudo mal. Um fato digno de nota é que quando Agostinho Neto recorreu aos soviéticos por ajuda, Moscou não respondeu de imediato. Nos cálculos do Kremlin, qualquer apoio a ser prestado no continente africano deveria ser feito com cautela. O envio de armas continuou. Sistemas cada vez mais modernos eram transportados, ao passo que assessores, militares e tradutores chegavam desde a União Soviética sob sigilo. Sem esta cooperação, Forças Armadas de Angola, tropas cubanas e assessoria soviética, era impossível mesmo defender a independência de Angola. O envolvimento direto dos cubanos, combinado com a decisão de Moscou de fornecer armamentos sofisticados para a época, foi crucial para Agostinho Neto obter o poder e formar um governo internacionalmente reconhecido. Contudo, insatisfeitos com a nova realidade política angolana, Holden Roberto e Jonas Savimbi vão dar ordem de recuo às suas forças, somar seus esforços e recrutar mais gente na zona rural de Angola para uma luta que duraria ainda muitos anos. Para chegar ao poder, eles aceitaram de tudo, até mesmo a ocupação do território angolano por parte dos soldados sul-africanos. Se por um lado Jonas Savimbi da UNITA se dizia defensor dos negros angolanos e crítico do regime do apartheid sul-africano, na prática, ele havia selado uma aliança com a África do Sul. Esta, que controlava o território da Namíbia, vizinha de Angola, temia que um governo socialista bem-sucedido neste país traria o caos para o continente africano, principalmente revoltas dos negros contra os brancos dentro do regime do apartheid. Além disso, na época, a Namíbia estava sob a ocupação sul-africana. Nela lutava um movimento que buscava a sua independência, o Partido SWAPO da Namíbia. Para coordenar melhor suas ações, o movimento utilizava por vezes o território sul de Angola contra as forças ocupantes sul-africanas na Namíbia. A União Soviética via no MPLA uma força que seria sua amiga em um país com território tão importante. Contudo, havia também as motivações ideológicas de Moscou que atraíam tanto angolanos quanto soviéticos para tal amizade. Não vamos esquecer que os portugueses são colonizadores de tipo muito brutal. Que eles faziam mesmo que durante esse tempo da escravidão, muitas milhões de pessoas foram transportadas de Angola para o Brasil e lá para a América Latina. E sendo assim, a escolha, qual será a escolha? Escolher de outra vez aquilo que eles já tinham. Ou lá no Sul, trata-se da escolha do Agostinho Neto. Ou lá no Sul havia também a fronteira com Namíbia. Mas na prática essa fronteira era com quem? Era com racistas sul-africanos, porque eles ocuparam Namíbia. Então eles não tinham como escolher. Por isso eles escolheram o apoio soviético e cubano. Quer dizer, alguma coisa nova. Imagina quando depois alguns oficiais das FAPLA chegam aqui em Moscou e eles entram aqui no hotel e uma pessoa branca, uma senhora branca, prepara para eles loja e faz alojamento e trata-se deles como igual. Para eles isso era uma coisa incrível. Especialmente que isso era na época de apartheid, de racismo.
Agora ninguém praticamente não sabe o que é racismo, mas na verdade nós podemos lembrar que tudo era separado lá. Quer dizer, uma parte da rua para brancos, outra parte da rua para pretos e assim por diante. E a tarefa primordial nossa lá era criar, dos soviéticos aí, era criar novas forças armadas para que essa revolução possa se defender. Não só fazer aquelas proclamações, não sei o quê, como se faz, né, comunistas lá para sempre. Mas, na verdade, eles não tinham pouca força para se defender. Foi a política da União Soviética apoiar todos os movimentos nacionais que lutarem pela sua independência. Não quero entrar em detalhes históricos, mas entre todos os movimentos que existiam, UPA depois transformou-se em FNLA, depois criou-se a UNITA, mais tarde, mas pelos objetivos e princípios que o Pelaia e o camarada Agostinho Neto proclamava, eles ficarem mais próximos da nossa política. Eu não falo no marxismo-comunismo, não falo nisso, mas objetivos de construir uma sociedade socialista no seu país. Era muito importante do ponto militar, já do ponto da Marinha de Guerra, do ponto de vista da Marinha de Guerra, tem lá uma base naval. Em Luanda existia uma base naval soviética. E todos os navios que passaram, que atravessaram o rumo ao Ocidente e ao Oriente, eles passaram através desta base. Portanto, o interesse era muito importante. E o mesmo interesse que tiveram os Estados Unidos. Só que eles não conseguiram chegar lá primeiros. A participação soviética nos conflitos em parte da África criava a necessidade de ter especialistas que falassem português. Só que estes eram poucos. Moscou então começou a mobilizar os que havia disponíveis, dando início à grande experiência dos nossos entrevistados. Depois da escola secundária, eu passei várias comissões de saúde e apresentei os meus documentos e foi a Moscovo para passar exames. Ok, passei lá, tudo, e, como já disse, todos os cadetes que já passaram exames dividiram-se em grupos pela língua que eles vão aprender. Inglês, alemão, francês, italiano, finlandês, português. Pouca gente conhecia em 75 que português é uma língua que pode... Mas foram criados dois grupos. Cada tinha 6, 7 pessoas. E a vida provou que foi uma decisão correta do comando quando nomeou-me ficar neste grupo. Eu preferia estudar espanhol. Mas disseram-me que não, espanhol talvez será a segunda ou terceira língua, mas primeiro será português. Porque assim é necessário, já no início. Para nós, jovens, 19, 20 anos, era uma honra quando o comando diz, tens que ir lá. E nós fomos. Nós não éramos na altura oficiais. Éramos apenas estudantes. Eles diziam, você vai passar por um departamento especial das Forças Armadas do Estado-Maior-General aqui da Rússia. Vai escrever aí alguns papéis e não embora... Quer dizer, mesmo assim nós deveríamos cumprir essa missão. Chegar aí e estar a trabalhar lá como tradutores, porque eles explicavam, mas assim fazia falta. E você, como membro da Komsomol, não sei quem vai entender isso, mas jovem comunista, assim, tem que obrigatoriamente ajudar o seu país. E nós chegamos lá, foi a primeira missão. Mas depois aconteceu uma coisa bem estranha, até agora não sabemos explicar isso. Quando voltamos, eu e meus amigos dali, e cumprimos já a nossa educação, que quando terminamos o instituto, nos chamaram outra vez. E disseram,
Aquela história toda não existe. Vocês não passaram por aí. Nem sequer têm o documento. Vocês trabalharam aí como prática. Foi 1 ano de prática, pronto, assim foi escrito. Onde que passamos essa prática? Ninguém sabia. Então, como o serviço na União Soviética, nas Forças Armadas, era obrigatório, aí eles disseram, pronto, pode escolher. Angola, Moçambique, outra coisa. Quem é solteiro, 2 anos. Quem é casado, 3 anos. Os tradutores foram enviados sob cautela do governo soviético para Angola. Alguns deles foram transportados em voos com diferentes escalas em aviões da Companhia Aérea Soviética, a Aeroflot. O translado em aeronaves civis fazia parte da camuflagem da operação. Já a presença dos assessores militares exigia sigilo ainda maior. Em Angola, para evitar riscos à sua pessoa e também à missão, eles eram submetidos a duras regras de conduta. Ser capturado por forças inimigas também não era uma opção. Nós chegamos lá, nós entramos num avião, e esse avião primeiro pousou em Hungria, em Budapeste, e depois Il-72, depois ele chegar de Budapeste diretamente para Luanda. Chegamos lá, e aqui existia uma grande diferença entre a posição e as possibilidades de tradutores e dos militares aí. Os militares soviéticos, aqueles foram obrigatoriamente, eles não podiam manter contatos com pessoas, só de serviço. Não podiam andar abertamente nas ruas, só poderiam andar de carros. Mesmo quando iam andar no fim de semana, quando podiam visitar praia, na ilha de Luanda, aquilo também é uma praia especial. Havia lá a guarda dos cubanos ou de tradutores, até com AKM, com Kalashnikov, que protegiam essa região. E lá, portanto, eles podiam descansar. E eles também não podiam falar português. E como sempre existiu um perigo que o UNITA sempre queria apanhar alguns dos soviéticos, dos militares aí, para fazer mostrar que aqui os soviéticos é que estão lutando. E porque a missão era segreda. E por isso eles, agora os tradutores não. Nós tínhamos contatos com todos. E até vivemos uma parte grande lá em Luanda dos soviéticos vivia na assim chamada missão militar soviética. É uma residência bem fechada. Agora nós vivimos lá simplesmente nos quartos aí abertamente. Ao chegarem no país africano, os tradutores eram utilizados para a comunicação entre os assessores soviéticos e os militares angolanos. Os assessores militares tinham como tarefa ensinar o manejo dos diferentes tipos de armas, táticas de combate, missões de reconhecimento, inteligência, etc. Só que eles não falavam português, daí a necessidade de tradutores. Só que a tarefa destes não era só traduzir. Também era exigido que eles se aprofundassem no conhecimento do quadro político que Angola vivia. Por isso, a comunicação com os locais era essencial. E aos tradutores foram dadas mais liberdades do que aos militares soviéticos. Tradutores eram em posição especial, porque nós deveríamos conhecer a situação, não só traduzir, mas mesmo sentir essa situação política, militar, etc. Como que vive o povo, quais são portanto, as intenções dessas militares com quem nós trabalhamos. E essa informação, de vez em quando, nós mandamos lá para, vamos dizer, para aqueles que são interessados, para os soviéticos. Apesar da vitória do MPLA na Batalha de Kifangondo contra as forças estrangeiras e os grupos UNITA e FNLA, os soviéticos sabiam que o recém-impossado governo angolano ainda estava sob ameaça. A guerra em Angola não tinha previsão para acabar. Assim, Moscou colocou como prioridade ajudar o país africano a ter suas próprias forças armadas, capazes de combater os soldados das UNITA e FNLA e repelir as intervenções da África do Sul. Foram criadas as Forças Populares de Libertação de Angola, como foram chamadas as Forças Armadas do país depois do MPLA assumir o poder. Eles não queriam lutar, mas foram obrigados a fazer isso.
E para os soviéticos, para os assessores, o mais difícil quando se planejava uma operação militar, o mais importante era começar. Quer dizer, fazer um movimento de brigadas lá para a frente. Porque eles, essa imagem, nunca vou esquecer, sabe que esses caminhões, eles pegam lá comida mais, quem pega mais munições, e eles têm que avançar lá para a selva, e a distância até 120 km não tem água, eles pensam que como que eu vou transportar, às vezes são pipas de água, mas depois essas pipas não andam bem, etc. Essas coisas técnicas. Primeiro dia, segundo dia, era muito difícil o dia da organização. Eles não queriam mandar, não querem nada, os soldados. Mas depois, quando eles avançam, tudo se altera. Eles já começam a trabalhar normalmente, trabalhar de maneira militar, e no sentido militar. Fazendo reconhecimento, fazendo a proteção e tudo, organizando-se. E eles fazem a luta contra emboscadas, porque eles entendem que eles já ultrapassaram esse Rubicon, já têm que avançar para a frente. Ou vai, quer dizer, quem queria ficar lá, esses covardes, não sei o quê, alguns ficaram, mas quem não, eles já iriam cumprir a missão até o fim. O ânimo dos soldados angolanos era marcado por altos e baixos, embora isso fosse uma questão pessoal. Como o conflito começou a ser visto como não tendo o fim visível no horizonte, alguns soldados desejavam o impensável. Muita coisa estranha também para nós, para soviéticos. Nós pensamos que quando um camarada, portanto, fica ferido com uma mina, assentou uma mina, porque as minas lá havia muitas, minas de infantaria, contra-infantaria, etc. É situação bem perigosa para a saúde, etc. Mas aí eles cortaram lá essa parte portanto, de pena e de perna, e eles ficaram felizes porque vão voltar para a vida civil. Muitos mutilados assim viviam lá em Cuitacanaval para frente, e isso para eles era, quer dizer, não existiam limites para os angolanos. Como já começou a prestar o serviço, pode prestar até acabar a guerra. Então a única forma de sair desta luta é estar morto ou ferido. Embora a União Soviética zelasse por sua imagem de não intervencionista, não fornecer ajuda a forças amigas no exterior também era algo negativo. Todavia, nunca foi dos planos de Moscou mobilizar suas próprias forças militares para entrar em combate direto com os rebeldes ou as forças sul-africanas. Muitos pensam que lá em Angola havia exército soviético, como se fosse em Afeganistão. Não, meus amigos, lá não havia nenhum soldado soviético. Havia uma rota, aliás, uma companhia de comunicação especial, onde 96 pessoas eram soldados soviéticos, só eles. Eles foram chamados só para fazer essa comunicação. O resto eram apenas oficiais, tenentes, subtenentes, não sei o que, coronéis, que cumpriam. Eu depois trabalhei na 10ª Brigada de Infantaria. Nós éramos 3 pessoas brancos lá, só. Portanto, o assessor do comandante da brigada, o assessor da artilharia e eu. Depois, mais tarde, chegou o assessor de defesa antiaérea. A União Soviética nunca mandava tropa para Angola. Eram grupos dos assessórios especialistas e tradutores militares, equipamento, armamento, munições. Mas quem estava lá no terreno é tropa cubana. Um fato interessante era o aspecto tribal entre as facções que lutavam pelo poder em Angola. Embora não seja correto dizer que a guerra era de raízes tribais, mesmo assim havia uma essência étnica. Mesmo a criação das organizações de libertação de Angola, MPLA, UNITA, FENALA, simplesmente baseava-se num território onde vivia
uma outra tribo. E não é grande segredo que, por exemplo, o UNITA baseava-se nas zonas com população da tribo Ovembundo, zona central e oriental da Angola. Mpelá era do tribo, se não me engano, diferente, outro. E nas cidades principais, Fanelá é mais do norte da Angola, tribos que viviam na zona Zaire. Pois, este é um fator real que a gente não podia nem esconder, nem esquecer. Mas depois da independência, durante todo o meu trabalho em Angola, eu nunca fui testemunho, nem ouvi que isto foi um problema entre vários oficiais ou soldados da FAPLA. O trabalho, tanto dos tradutores quanto dos conselheiros e assessores militares soviéticos, foi árduo e enfrentou dificuldades linguísticas e culturais, fora a natureza não muito amigável. Além disso, nem sempre se podia ter uma refeição em condições confortáveis. Dormir também podia ser uma tarefa difícil, mas em sinal de agrado, alguns militares angolanos inclusive aprenderam a cozinhar pratos russos. Como apoio do serviço logístico dos nossos irmãos angolanos, nós recebíamos às vezes sacos de batata, cebola, carne, também conservado, mas mais ou menos. E preparamos a comida normal. E posso dizer que o cozinheiro foi angolano, porque não podíamos levar cozinheiro civil para a zona de combate. E este grupo dos angolanos que assistia, ajudava-nos nas nossas trincheiras, refúgios, naquelas casas já parcialmente destruídas. Sempre eram 5, 6 pessoas, entre elas um cozinheiro, que aprendeu bem também cozinhar borscht, chi, massa, cacha, e desta forma, quando nós estamos a cumprir as nossas missões fora desta povoação, eles sempre preparavam a comida e nós sabíamos bem, quando chegamos, voltamos, hoje, daqui 2 dias, daqui 1 semana, sempre vamos ter uma refeição quente. Durante 6 ou 7 meses, nós que vivemos lá em Cuita Carnavalho, inclusive eu, tínhamos dificuldades de alimentação. Então, comemos lá arroz, comemos lá chouriço, mas o mais importante é que não tínhamos cigarros. Em geral, acabaram. Nós já fumamos, muitos jovens, não sei, e tínhamos muito acesso aos bons cigarros na altura. Aqueles que não existiam aqui na União Soviética. Aquele Pall Mall, não sei o quê. Às vezes, durante ataques e uma situação perigosa, eu sabia que alguns dormiam mesmo dentro do carro blindado para evitar os estilhaços e durante o bombardeamento da artilharia sul-africana. Mas acontece que existia lá um tabaco. Aquele tabaco que se cria na lavra. O povo também eles sabem fazer cigarros primitivos. E nós começamos a fumar esses cigarros primitivos. E depois apareceu um tipo de ferida aí na boca de cada pessoa que fumou esses cigarros. Porque foi uma coisa estranha. Se abre ele até um pouco sangrenta, quer dizer, ferido mesmo. E eu perguntei esse meu conhecido doutor Fuzuli, que já conheci há muito tempo, Fuzuli, como que vou fazer?
O que aconteceu? Eu não fiz nada, pá, não tive amor com pessoas locais, nada, mas aconteceu essa coisa. O que pode ser? Você também fumou esse tabaco, esse local, essa coisa local que eles produzem na lavra? Sim, senhora, nós comemos, então pronto. Nunca o povo mais vai comer. Sempre quando comer é só abrir e ver essa coisa que se abriu na sua boca, essa ferida. E depois vai passar tudo. Mas desta forma vai esquecer. Vai entender como é mal fazer fumar. É verdade. Ouvir e respeitar conselhos da população civil ou dos angolanos que já estão lá há muito tempo. Porque nós sabemos que havia muitas doenças, tipo malária. Haviam rios onde a gente podia ver crocodilo. Apesar de, naquele rio que passava no Cuito Canavalha, havia zonas onde a população costumava lavar a roupa, mas sempre com cuidado, porque podia aparecer algum animal. Primeiro perigo que praticamente, cada qual dos soviéticos que trabalhou lá no sul do país sofreu e ultrapassou era o paludismo, malaria. Era doença muito forte. Durante 3 ou 4 dias você fica praticamente sem consciência, temperatura até 41 graus, e você está a se sentir como se fosse dali. Imagina, essas estranhas imagens aparecem na sua consciência. E parece que você está na União Soviética, lá tem neve, não sei o que, lá tem maçã, você está andando, tem lá algumas coisas estranhas, pessoas bonitas, etc. E depois, isso poderia voltar novamente. Às vezes, quem ficou sem consciência 1, 2 ou 3 dias, conseguiu-se. Isso era uma situação mais ou menos normal. Mas agora, quem infelizmente permaneceu até 6 ou 7 dias, isto já significa que ele apanhou uma variante mais difícil, mais perigoso. Para os militares havia comprimidos especiais para desinfectar água, mas a ferver água é uma regra fundamental. Mas havia outros perigos. Praticamente bem, o perigo mais importante é o sul-africano, porque nós falamos também inglês. E como tradutores estão na estação de rádio, nós mantemos comunicação. E nós diariamente, praticamente, sentimos nossa estação lá, R126, nós falamos com outra parte, com sul-africanos. E sempre esse tipo de propaganda que vocês têm que deixar esses pretos, esses negros que não merecem, vocês são brancos, vamos passar lá no sul, vocês vão receber lá $2.000, não sei o quê, uma casa junto do Oceano Atlântico, etc. Estás a ver? Eles falam. E sempre se terminou assim, né? Se não conseguir fazer a opção certa, amanhã às 11 vamos abrir o fogo, pelo menos assim. E lá mesmo às 11 horas abriu-se o fogo de artilharia. Eu sei que os médicos cubanos que ajudaram bastante nestas situações, porque a tropa cubana também sempre estava na zona de combate e eles tinham tropa mesmo, porque eles tinham vários serviços, inclusive o serviço de saúde. E nós, às vezes, quando tivemos problemas com saúde, pedimos a ajuda dos nossos camaradas de Cuba. De noite, os militares dormiam sob redes para se defender dos mosquitos, mas nem sempre isso era possível. Um dos medos maiores era ser capturado, e alguns cidadãos soviéticos acabaram tendo tal destino nas mãos dos sul-africanos. E mais havia um perigo, que felizmente, só 3 soviéticos, eu conheço-lhes pessoalmente, depois tive a possibilidade de trabalhar com eles como jornalista. Esse perigo é prisão.
os sul-africanos queriam capturar o soviético, custe o que custar, para mostrar ao todo o mundo que aqui estão os militares soviéticos. Eles não são assessores, mas são especialistas que matam o povo angolano. Pronto. Que querem construir aqui comunismo, e esse povo não quer nada, e eles chegam aqui para acabar com tudo isso. E outro, não sei como dizer, praporchik, deve ser alferez ou subtenente, pode ser assim. Portanto, um alferez de preparação de tanques, de reparação de tanques, foi capturado em 1972, quando a invasão, quando foi a segunda ou terceira invasão, grande invasão dos sul-africanos. Isso foi na 5ª Região Militar, na direção de Lubanga. Na altura, os sul-africanos mataram lá a sua esposa. Foram também mortos 3 soviéticos. Outros, mais 2, e também algumas mulheres fugiram, se escaparam e fugiram na mata. E lá nessa mata eles permaneceram os brancos, esposas de Moscou, imagina. Eles conseguiram sobreviver e percorrer a distância de 50 até 100 quilômetros. E isso levou até 2 semanas, essa história toda. E essa alferez, à noite, queria fechar os corpos, porque lá haviam lá os corvos, não sei, aquelas aves que comem os corpos, e acontece aquilo, bem, foi capturado pelos sul-africanos. Foi levado para Pretória, foi lá torturado muito tempo, passou em prisão 2 anos, depois foi já como novo governo, foi libertado, até lhe pagaram um pouco de dinheiro. Mas a história é assim. Portanto, o mais difícil, e até os meus amigos que participaram nas operações, que saíram junto com brigadas angolanas em diferentes direções para cumprir as missões de combate, eles sempre se preocupavam que o último cartucho ou qualquer granada devia estar de lado, porque ficar lá em prisão, isto já era aquela coisa incrível, ninguém queria. Embora sua tarefa não fosse participar dos combates, os especialistas soviéticos por vezes estiveram a curta distância da morte. Alguns deles perderam sua vida. Além disso, o grande analfabetismo e baixo nível de erudição de muitos angolanos foi um desafio para a formação de militares bem preparados. Você entra numa casa, assim, tem lá camas, em camas, e as pessoas que dormem lá, eles dizem: tenente ou estudante, pode ocupar qualquer cama, e nós vamos dormir lá embaixo. Eu vi que na parede tem furos, buracos pequenos. Na altura, 1 metro e tal, ao menos, assim mesmo, a cama é assim, e tanto a altura mais ou menos assim. Em todas as paredes aí. O que é? E não tem vidro, não tem janela, não tem nada. Acontece que isso é resultado de artilharia Valkyria, bomba cassete. Aquilo eles lançavam lá, e quando se abria essas pequenas coisas, serapanel, não sei como será em português, estilhaços, vamos dizer assim. E que eles abrem e matam todo aí, a nível de 1,20 m. Por isso ninguém dormia lá nas camas, dormíamos lá embaixo em refúgios, ou debaixo de BTR, esse veículo blindado de transporte de pessoal. Sim, a instrução, em princípio, foi dedicada à preparação, à situação, quem é, onde é, quais são os tribos, qual é a influência daqui, sul-africanos, Rhodesia do Sul, SWAPO, ANK, quer dizer, esta foi uma preparação antes de ir a cumprir missão em Angola. Contactos com população civil depende da tua missão. Se eu preciso de alguma informação da população local, eu tenho que contactar com elas. Eu tenho que falar. O problema é que eles não falam português. A maior parte da população nas aldeias afastadas das grandes cidades. Povo Ganguela. Esse Ganguela andava assim topless e não falam português, e eles vivem uma vida muito primitiva.
faziam sorgo, maçango, eles batavam lá com... faziam esse funs, é uma comida típica, não sei, em Brasil não existe, mas em África todo mundo conhece. É. E elas viviam na lavra, na mata, faziam lá lavras, e foi muito primitivo. E eu pensei que esse povo deveria escapar, podia escapar às consequências desta guerra, mas não. Como o fogo foi pelos sul-africanos da UNITA, era aberto de artilharia também, de G5, G6, é aqueles bem armamento de artilharia, e essa Valkyria, eles andavam por território, ocupavam, quando caía, podiam matar um território bem grande. E também faleceram lá muitos civis, tombaram lá nessa luta, que nem sequer falavam português. Junto as crianças pequenas aí, isso era difícil. A população civil das aldeias próximas sempre juntava-se à volta das nossas instalações onde nós estivemos. Porquê? É fácil. Os soviéticos sempre têm água, têm comida, têm arroz, têm batata e, às vezes, crianças pequenininhas aproximarem-se e nós damos alguma coisa que podíamos dar. E, ok, eles não falarem bem em português, mas um cumprimento só assim, sempre. Contacto, mas foi um contacto amigável. Quem são esses FAPLA? São o povo que foi chamado para o exército. Uns deles passaram preparação, outros não sequer passaram, não sei o quê, e eles poderiam falar português. E outros poderiam não falar português. Porque lá tem muitas tribos. Esse sistema de tribos, eu normalmente fazia um trabalho assim. Existia, por exemplo, um assessor de artilharia. Ele explicou a mim como fazer apontar aí essa peça de artilharia T-76 e explicou, Alexei, você entendeu? Eu digo, pronto, explique para eles. Eu começo a explicar para todos. E junto com eles, com alguns oficiais até, ficam outras tradutoras da outra língua. Que, não sei, Choco ou qualquer outra, tem lá muitas línguas. Né? De vez em quando poderiam ter até 6. Significa isso, mas isso era etapa primária de preparação combativa. Claro que com essa força você não pode entrar aí combater com essa UNITA, como UNITA pode, se eles também são assim, desta maneira organizados, mas como sul-africanos não. Por isso, leva-se 3 ou 4 mais meses de preparação. Depois eles já passaram mais ou menos preparados. Já sabiam que a primeira vez eles fechavam os olhos e tiravam com o Kalashnikov assim. Esse foi. E só ficaram felizes na vida porque recebiam lá comida e alimentação e, portanto, fardamento. E com esse tipo de pessoal, vamos dizer assim, os assessores, os conselheiros soviéticos conseguiram trabalhar. Até criaram deles um exército bem grande e contemporâneo para aquela época. Eu fui surpreendido que esta gente com pouca classe de formação, que nem tudo entendem em mesmo português, quando se trata do termo militar, mas a dedicação, empenhamento da parte deles foi fantástica. E não só em Moçambique, em Angola também eu assisti isto. Havia lá diferentes pessoas, vamos dizer abertamente. Alguns queriam fazer o seu trabalho e criar condições de vida melhores e queriam ficar em Luanda, não queriam ir lá para o combate. Mas a maioria, eles entenderam que sem essa luta, sem fazer derrotar o inimigo lá, os sul-africanos, nenhum dia paz. Essa paz nunca vai chegar. Durante boa parte da guerra em Angola, a África do Sul foi a principal ameaça
a soberania ao governo em Luanda. À medida que os soviéticos treinavam e armavam os angolanos, seus militares, cada vez mais experientes, também se adaptavam melhor às condições de combate contra os rebeldes das FNLA e UNITA e os militares e mercenários enviados pela África do Sul. Em constante estado de guerra, Angola recrutava muitos cidadãos das tribos espalhadas pelo país. Política igual era seguida pelos rebeldes. A situação fez com que, por vezes, pessoas da mesma família fossem recrutadas para lutar em lados opostos da guerra. Entre setembro e novembro de 1987, deu-se formalmente o início à batalha na área de Cuito-Cuanavale, na província de Cuando-Cubango, no sul de Angola. Há tempos que os sul-africanos tentavam avançar por esta região, apoiando as forças da UNITA baseadas em Mavinga e Jamba. Para evitar tal progresso do inimigo, as FAPLA realizaram pelo menos 2 grandes tentativas de o derrotar em Cuando-Cubango em 1986. O problema é que elas falharam. Sabe, agora todo mundo lá conhece essa batalha de Cuito-Cuanavale. Muito se trata em internet, em outros jornais, revistas agora. Mas pouca gente sabe que esta batalha praticamente se travou durante muitos anos. Oficialmente ele leva 9 meses. Mas, se falarmos em geral sobre a situação, foi como se fosse uma repetição da mesma operação. De início, as FAPLA tinham como objetivo tomar a antiga base portuguesa de Mavinga, onde se concentravam cerca de 8.000 combatentes da UNITA. Mas com sua aproximação, pelo menos 4.000 soldados sul-africanos foram acionados para reforçar a UNITA. De início, o grupo das FAPLA, formado por cerca de 18.000 homens, sofreu duras perdas. Eram pelo menos 4.000 mortos. Aproveitando o enfraquecimento das forças angolanas, os sul-africanos contra-atacaram, forçando as FAPLA a recuar por pelo menos 200 quilômetros. Pessoas são bem magrinhos, muitos feridos, porque não havia lá água. Muitos aí mutilados. E não havia lá medicamentos em quantidade necessária. E eu me lembro quando um dia nosso doutor, chamava-se camarada Faizuli, ele soviético mesmo. Ele me perguntou: Alexei, pode ajudar? Não tens medo de sangue? Não sei lá, nunca não tive essa experiência. Nós vamos lá. Nós atravessamos lá esse rio, fomos lá no outro mais distante, onde havia uma das brigadas, o acampamento dele, aquelas que regressaram depois desta longa batalha. E ele fazia operações. Deveria cortar partes do corpo humano, vamos dizer, diferentes, braços e pernas, mas não havia nada. Nem sequer. Eles sofriam dor. Que medicamentos não haviam. Morfim também não há nada. Se cortavam mesmo com, sabe como? Com machado às vezes. E o mais estranho, por mais estranho que pareça, muitos deles ficaram vivos depois. Para piorar, as forças da UNITA e sul-africanas montaram um cerco contra Cuito-Cuanavale. Se esta caísse, a base aérea de Menongue, de grande importância para o esforço de guerra de Luanda, poderia ser o próximo alvo do avanço do inimigo. Em medida de apoio, Fidel Castro ordenou o envio de pelo menos mais 15.000 soldados cubanos, ao passo que as FAPLA se mantiveram firmes em Cuito-Cuanavale. A aviação militar angolana foi fundamental para impedir o progresso sul-africano. Munidos com aeronaves MiG-21, MiG-23 e Su-22, pilotos angolanos e cubanos conseguiram superioridade aérea já em fevereiro de 1988. Isso também foi devido ao profissional uso de sistemas antiaéreos por parte dos angolanos que desafiavam o poder da Força Aérea Sul-Africana no sul de Angola. Um dos sistemas que se destacou foi o soviético Petiora. As aeronaves angolanas começaram a metodicamente destruir as peças de artilharia sul-africanas, enquanto os aviões inimigos já não ousavam mais invadir Cuando-Cubango. E outra forma de abastecer as tropas era a aviação.
Havia a aviação soviética de transporte, com pilotos soviéticos aí. Antonov 12, Antonov 26. E esses aviões faziam transportação rápida e transportavam lá armas, arroz, chouriço, não sei o que, esse tipo de comida primitiva que se utiliza no exército. Mas em 1985, um grupo sul-africano, eu depois encontrei essas pessoas mais tarde como jornalista, entraram lá no território angolano. Aí faziam a possibilidade de obter um veículo de defesa antiaérea soviético, Estrela 10. E este veículo blindado que é capaz de lançar mísseis de defesa antiaérea à altura de 6 km. E eles esperaram durante um mês na selva. Haviam três ou quatro, esses eram soldados SAS, tropa especial sul-africana. E eles entraram, estão lá esperando quando for condições de defesa, portanto, quando as condições de tempo permitem abater este avião de transporte Antonov 12. E acontece que um dia eles conseguiram bater. Saíram 2 mísseis e esses mísseis entraram lá no avião. O avião foi em fogo e o mais estranho, mas os pilotos tinham possibilidade de sair dessa situação. Eles tinham paraquedas. Mesmo Antonov 12, tendo essas 6 pessoas de tripulação, eles poderiam se salvar. Mas lá havia assessores soviéticos ao bordo, mais 8 pessoas, e cerca de 20 oficiais angolanos. E eles decidiam tentar tudo por tudo para fazer aterrar esse avião. Faltou-lhe 3 km até a pista de Minongue. Infelizmente caiu e toda a tripulação, todos foram queimados ao vivo. E a partir daí, a situação com reabastecimento e abastecimento daquele tropa que fica lá em Cuitcanavada tornou-se mais difícil. Que depois foi a situação que os soviéticos tiveram fazer, portanto, conhecer o que aconteceu. Durante esse período, todos os aviões não podiam voar, e esse período levou mais tempo, porque depois estudou-se condições, como que esses sul-africanos chegaram lá, como que eles atravessaram posições, como que eles penetraram através dos cubanos, que deveriam proteger essa estrada também, etc. A situação em torno de Cuituquanavale acabou se tornando em uma espécie de impasse, mas que foi se transformando em vitória para as FAPLA. O desgaste do conflito começou a afetar a moral e desejo de continuar os combates por parte dos sul-africanos. O efeito foi tão negativo para eles que se pode dizer que o insucesso sul-africano na Batalha de Cuituquanavale propiciou a independência da Namíbia, já em 1990. Na África do Sul, não se reconhece a batalha como uma derrota e declaram que tudo terminou em um impasse. Depois desta batalha, em que eu já falei, Cuituquanavale, todas as partes envolvidas neste conflito compreenderem que a continuação não tem futuro. Também não podemos esquecer que foi um período quando na União Soviética começou a política de perestroika. Em 1990, foi uma situação geral, quando mesmo a União Soviética não tinha nenhum interesse na continuação deste fornecimento e deste apoio em grandes despesas para o fornecimento. Por outro lado, os Estados Unidos também não queriam isto. Diminuiu o apoio da UNITA, África do Sul, e no final em 88, 89, já foi criada uma comissão mista
que fazia parte americanos, União Soviética, sul-africanos, Angola, cubanos, para chegar a um acordo de cessão de fogo, retirar todas as tropas estrangeiras e pronto, acabar com esta fase da guerra nesta região. Um fato que contribuiu também para o desinteresse da África do Sul na continuação do conflito foi o enfraquecimento e posterior queda do regime do apartheid. 1988 foi o ano em que as partes internacionais envolvidas no conflito começaram a dar os passos finais para o Acordo de Nova York, assinado em 22 de dezembro daquele ano. O acordo previa a independência de Namíbia, o que retirava a África do Sul do conflito angolano. A União Soviética, já com o fim da Guerra Fria, também não via sentido na manutenção do conflito, nem os Estados Unidos. Embora Cuito Cuanavale também seja reconhecida como a grande última batalha da Guerra Civil de Angola, os combates internos entre o governo e principalmente as forças da UNITA se prolongaram até 2002, quando Jonas Savimbi, líder do grupo rebelde, morreu na província de Moxico enquanto era perseguido pelas forças governamentais. Meses após a sua morte, a UNITA renunciou à luta armada e se declarou um partido político. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.